E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula de ciclo trigonométrico, a nossa playlist que já está aqui no nosso canal falando sobre trigonometria de um modo geral. A gente inicia nessa aula de hoje falando sobre as noções de seno e cosseno no ciclo. É uma aula que não vamos fazer cálculo, é só para dar as ideias, o comportamento dessa teoria no ciclo trigonométrico, né? Qual é a ideia de seno e cosseno, que a gente já está acostumado no triângulo, como é esse comportamento no ciclo trigonométrico, tá bom? Então pega seu café e acompanha essa aula. A gente já viu na aula anterior como é a ideia de arco no ciclo, tá? E aí, toda vida que eu formar um arco, esse arco pode ir no sentido positivo ou no sentido negativo, como já vimos. Esse arco vai parar aqui em algum lugar da circunferência trigonométrica. Então, digamos que eu vou escolher formar um arco que pare no primeiro quadrante. Lembrando que aqui é o primeiro quadrante, aqui segundo, aqui terceiro e aqui quarto quadrante, não é verdade? Então, digamos que eu forme um arco que pare no primeiro quadrante. Então, qualquer arco que pare no primeiro quadrante, ele vai estar parando por aqui. Então, digamos que eu forme um arco, lembrando que o arco sempre começa daqui. Se eu vou para o sentido positivo, eu vou assim, para cima. Se eu quero ir no sentido negativo, o meu movimento é para baixo. E aí, digamos que eu forme um arco, estou aqui formando esse arco, e esse arco parou aqui nesse cantinho, tá? E aí, toda vida que eu formar esse arco vai determinar aqui um ângulo central, na verdade. Se eu conectar aqui com o centro, eu vou estar formando um ângulo com o eixo X, com o eixo dos cossenos, no caso. E a ideia é a gente calcular qual é o seno desse arco, que é o mesmo que calcular o seno desse ângulo que aqui se forma, que dá a mesma ideia também de calcular o seno do arco, o seno do comprimento do arco. É o mesmo comportamento, ambas as interpretações vão chegar na mesma conclusão, tá? Então, eu formei esse arco que vai ter uma determinada medida angular, ou uma medida linear, e aí eu pergunto qual é o seno desse arco. Bem, toda vida que eu formar um arco, se eu quiser saber o seno dele, eu vou pegar onde ele parar e carregar para o seno. E se eu quiser saber o cosseno dele, eu pego onde o arco parar e carregar para o cosseno. Sendo assim, esse meu arco que eu acabei de desenhar, se ele parou aqui e eu quero saber qual é o seno dele, eu vou pegar aqui onde ele parou e vou carregar aqui para o seno. Carregando aqui para o seno, ele vai achar um determinado número. Esse número, como isso aqui a gente já discutiu, que é o plano cartesiano no ciclo trigonométrico, como esse número ele é um número que está no eixo dos senos, esse número vai representar o seno desse arco. Então, sendo assim, eu vou ter aqui um ângulo, tá certo? Eu vou ter esse ângulo aqui, esse ângulo alfa, que representa esse arco. E se eu quero o seno desse arco, que seria o mesmo do seno desse ângulo alfa, onde é que está o seno desse ângulo alfa? Está exatamente nesse lugar aqui, tá bom, gente? Esse cantinho aqui seria o seno de alfa. E, da mesma forma, se eu quiser o cosseno, eu vou pegar onde o ângulo parou, onde o arco parou, e vou carregar para o cosseno. Carregando aqui para o cosseno, eu vou achar um determinado número. Esse número, que eu não sei quanto vale, mas a gente tem ideia de onde está esse número. Esse número aqui vai representar, nesse nosso exemplo, o cosseno de alfa, o cosseno desse meu arco. Então, para um pouco para pensar agora. Se toda vida que eu movimentar um arco, aonde ele parar, eu vou carregar para o seno, se eu quiser o seno, e aonde ele parar, eu vou carregar para o cosseno, se eu quiser o cosseno, se eu entendo essa interpretação, eu sou capaz de dizer qual é qual o intervalo que esse número está, e consigo também dizer qual é o sinal desse número. Por exemplo, eu sei que isso aqui vai ser um número que representa o seno de alfa. Esse número que está aqui, que eu não sei quanto vale, ele é um número positivo ou é um número negativo? Basta você lembrar que como aqui é zero, e aqui em cima, isso a gente discutiu na aula anterior, como aqui em cima eu tenho 1, aqui desse lado aqui, eu tenho menos 1, aqui embaixo eu tenho menos 1,
e aqui eu tenho 1, isso eu estou me referindo ao plano cartesiano, porque quando a gente analisa os ângulos, a gente sabe que nesse canto aqui a gente tem um ângulo 0 ou de 360, isso é no círculo, mas no plano cartesiano a gente vai ter aqui 1, 1, menos 1 e menos 1. Então esse número que está aqui, ó, ele é um número positivo e ele é menor do que 1. Tá certo? Ele é maior do que 0 e ele é menor do que 1. Então, se eu entendo a interpretação, a noção de seno e cosseno no círculo, agora, eu sou capaz de dizer que se aquele seno daquele arco é um número positivo ou negativo, e qual é o intervalo, se é maior do que 0, menor do que 0, se está entre 0 e 1, e assim por diante, tá bom? Por isso que essa interpretação é tão essencial para a gente conseguir tirar outras conclusões dessa teoria. Então, acompanhando outro exemplo, ó, eu posso chegar aqui nessa minha outra figura e formar um arco que pare no segundo quadrante. Então, digamos que eu queira agora formar um arco que comece aqui, ó, sempre no sentido positivo, eu vou estar sempre aqui discutindo no sentido positivo. Eu forme um arco que pare aqui no segundo quadrante. Digamos que ele vai parar aqui. Então, eu faço esse movimento aqui, tá? Ó. Esse movimento é o movimento do arco. E aí, esse arco vai ter um ângulo. Onde é que está o ângulo desse arco, né? Se a gente quiser desenhar. Se a gente quiser desenhar, o ângulo desse arco é o seguinte. Ó, vou ligar aqui para a origem. E aí, o ângulo desse arco seria esse ângulo que eu estou acabando de desenhar. Ó. Esse arco determina esse ângulo central. Que aí eu posso chamar de alfa, de beta, seja lá como você quiser. Mas, se eu chamo isso aqui de alfa, onde é que está o seno de alfa? Aí, de novo, eu pego onde ele para e carrego para o seno. O seno não é esse eixo que está em pé? Então, eu vou pegar onde ele parou e vou carregar para o seno. Na hora que eu carregar para o seno, nesse sentido aqui, ó, na hora que eu carregar para o seno, ele vai achar um número. Esse número corresponde ao seno de alfa, tá bom? E se eu quiser carregar para o cosseno, carregando aqui para o cosseno, ó, ele vai achar um número e esse número corresponde ao cosseno de alfa. Aí aqui já dá para a gente colocar mais algumas observações. Observe que no primeiro exemplo, para qualquer arco aqui, ó, que pare no primeiro quadrante, para qualquer arco que pare no primeiro quadrante, o seno sempre vai ser um número positivo. A mesma lógica vale para o cosseno. Se parou aqui, o cosseno é um número positivo. Se parou aqui, ó, o cosseno vai ser um número positivo. Se parar bem aqui, o cosseno vai ser um número positivo e bem pertinho de 0. E bem pertinho de 1, perdão. Tá bom? Então, para quem para no primeiro quadrante, tanto seno como cosseno é sempre um número positivo. Já quando a gente está no segundo quadrante, para qualquer arco que para aqui no segundo quadrante, o seno é sempre um número positivo, mas o cosseno não. O cosseno vai ser um número negativo. Observe que para qualquer arco que pare no segundo quadrante, ó, parou aqui, desce para o cosseno. Parou aqui, desce para o cosseno. Parou bem aqui, eu vou descer para o cosseno. Para qualquer arco que pare nesse quadrante, o cosseno vai ser um número negativo. Esse número que aqui está, que representa o cosseno desse arco que eu desenhei, ele é um número negativo porque ele está antes de 0, né? Está aqui antes do 0, portanto, número negativo. E agora, nessa interpretação, eu repito, a gente está conseguindo, nesses detalhes, conseguir dizer qual é o sinal do seno e do cosseno, e isso vai ser importante para a gente fazer futuras contas que envolvem redução ao primeiro quadrante e funções trigonométricas, tá bom? Então, fazendo mais outro exemplo, ó, continuando essa ideia, se parar no terceiro quadrante. Agora você é capaz de dizer qual vai ser o sinal do seno para aquele número que para no terceiro quadrante e qual vai ser o sinal do cosseno para aquele número, para aquele arco que para no terceiro quadrante. Então, o mesmo esquema, ó, digamos que parou aqui, digamos que eu comecei, vim fazendo o percurso do arco e o arco parou bem nesse cantinho aqui, ó, tá certo? Então, a gente vai ter todo esse arco que eu estou tracejando aqui de preto. E aí, esse arco aqui, que vai ter uma medida angular, assim como teve esse primeiro, esse arco que vai ter uma medida angular, eu posso calcular o seno desse ângulo ou o seno do arco, que dá a mesma coisa, repito. É a mesma interpretação, tá? Então, calcular o seno desse arco, eu vou pegar onde ele parou, assim como eu fiz aqui, ó, e levar para o seno. O seno é o eixo pé. Se eu vou pegar onde ele parou e levar para o seno, o movimento vai ser esse aqui. Eu vou pegar onde ele parou e levar para o seno. Ó. Vou levar nesse sentido. Ó. Esse é o movimento. Tá? E na hora que ele chega aqui, ele vai achar um número e esse número será o seno desse arco.
Observe que o seno desse arco é um número negativo, é um número que está abaixo de zero. E aí a gente já pode acrescentar que para qualquer número que pare nesse quadrante, ó, se parou aqui, o seno está aqui. Se parou aqui nesse canto, o seno está mais aqui em cima. Se parou aqui, o seno está aqui mais embaixo. Para qualquer arco que pare nesse quadrante, o seno vai ser um número negativo. E o cosseno vai ser um número positivo ou negativo, para esse exemplo? Mesmo esquema, pego onde parou, ó, tá aqui o eixo dos cossenos, pego onde parou e carrego para o cosseno. Carregando para o cosseno, ele vai achar um número aqui que está entre 0 e menos 1. Esse número, ele é um número negativo e, portanto, o cosseno desse arco também é um número negativo. Isso vale para qualquer arco que pare no terceiro quadrante, tá bom? No terceiro quadrante, qualquer arco que pare aqui, ó, o cosseno sempre vai ser um número negativo. E aí a gente já consegue dizer, ó, você já consegue dizer, um arco que pare no primeiro quadrante, o seno é o quê? Positivo ou negativo. Se ele parar no segundo quadrante, o seno é o quê? Positivo ou negativo. Se ele parar no terceiro quadrante, o seno é o quê? Positivo ou negativo. É essa interpretação que sua cabeça tem que conseguir entender nessa aula que a gente está fazendo, tá bom? E aí vamos aqui para o outro exemplo, que seria o caso que ele pare no quarto quadrante, tá? Então, se a gente parar no quarto quadrante, digamos que o arco fiz todo o movimento, ó, saí no sentido positivo, passei de 180, passei de 270 e digamos que o arco parou aqui. É um ângulo maior do que 270, na verdade, de acordo com a nossa aula, a nossa aula anterior, a gente sabe que aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270. Então, eu estou com um arco que é maior do que 270 graus. E aí, se eu quero o seno, eu pego onde ele parou e levo para o seno. E o seno, como é o eixo em pé, ó, se eu levar ele para o seno, ele vai achar um número aqui. E esse número ele é um número é um número negativo. Tá certo? Está aqui abaixo de zero, é um número negativo e é maior do que menos 1. Mesma coisa para o cosseno, levo aqui para o cosseno, ó, o cosseno agora vai ser um número positivo. Então, no quarto quadrante, para qualquer arco que pare aqui no quarto quadrante, ó, se parou aqui, o seno negativo. Se parou aqui, seno negativo. Para qualquer arco que pare no quarto quadrante, o seno é sempre positivo, o seno é sempre negativo, já o cosseno é sempre positivo. Tá bom? E aí é essa interpretação que a gente precisa ter. A ideia do sinal, a ideia do comportamento de seno e cosseno no ciclo trigonométrico. E aí, para finalizar a nossa aula, para enfatizar o que a gente já comentou, eu chego para você e pergunto, se você entendeu todo esse comentário, nesses 4 exemplos, você consegue dizer qual é o sinal do seno de 129? E aí a sua cabeça tem que começar a imaginar o seno de 129, os 129 graus, ele iria parar aonde? Movimentando o ciclo trigonométrico, ele é maior do que 90 graus e menor do que 180, né? Então 129 é um arco que está por aqui. E para qualquer arco que esteja nesse quadrante, parou aqui, ó, seno positivo. Se tiver parado aqui, ó, seno positivo. Se tiver parado aqui, o seno vai ser positivo, tá bom? E aí, portanto, o seno de 129, eu não sei quanto vale, o ideal aqui, o que a gente está discutindo não é o valor e sim o sinal, mas o sinal será um número positivo, mais alguma coisa. Já o cosseno de 210, aí mesmo esquema, o 210 vai parar em qual quadrante? Você tem que saber, 210 graus é maior do que 180, então 210 graus está por aqui, ó, é mais do que 180. E como ele é mais do que 180, o cosseno de 210, para qualquer ângulo que para aqui acima de 180 e menor que 270, o cosseno vai ser um número para qualquer ângulo. Ó, cosseno, se parou aqui, leva para o cosseno, se parou aqui, leva para o cosseno, se parou aqui, leva para o cosseno. Para qualquer lugar que você pare, o cosseno sempre vai ser um número negativo. E aí, portanto, o cosseno de 210 nesse exemplo vai ser um número negativo, vai ser menos alguma coisa. Menos 0, alguma coisa, não é verdade? E aí, só para deixar um pouco mais desafiador, qual seria o seno de menos 220? O sinal do seno de menos 220. Observe que o número é negativo, mas isso não tem a ver com a resposta da positivo ou negativo. Tanto é que aqui era positivo e eu estou dizendo que a resposta vai ser um número negativo, vai ser menos alguma coisa, tá? E aí o seno de menos 220, a gente tem que saber onde é que ele vai parar. E aí, como é negativo, o movimento é o contrário, né? E aí a gente tem que lembrar, ó, se o arco começa aqui
e eu quero menos 220, eu estou indo nesse sentido. Ó. Até aqui é menos 90, até aqui é menos 180, até aqui é menos 270. Então, menos 220 está por aqui. Como menos 220 está nesse quadrante, se ele parou aqui e eu quero seno, eu levo para o seno. E para qualquer arco que pare nesse quadrante, o seno sempre vai ser um número positivo. E aí, portanto, isso aqui vai dar mais alguma coisa, tá certo? Então, mesmo o ângulo sendo negativo, a resposta do seu seno vai ser mais alguma coisa, tá? E aí é importante enfatizar o seguinte: se a gente entende esse comportamento do seno e do cosseno no círculo, é importante entender duas observações. Observe que o seno de qualquer arco, de qualquer ângulo, sempre vai ser menor ou igual do que 1 e maior ou igual do que menos 1. E o mesmo vale para o cosseno de qualquer ângulo. Sempre vai ser menor ou igual do que 1 e maior ou igual do que menos 1. Tá certo? Então não existe um ângulo cujo seno dê 2. Não existe. Não existe um ângulo cujo seno dê 1,1. Porque observe que toda vida que eu começar a movimentar, o máximo que eu chego aqui é em 1. Né? Ó, o arco, tenta imaginar na sua cabeça, à medida que se eu parar aqui, ó, o seno vai dar um número bem aqui. Se eu subir, vai ser um número mais alto. Se eu subir, vai ser um número mais alto. Chega aqui no limite, o seno começa, os valores do seno vai começar a descer. É assim que funciona e vai oscilar sempre entre 1 e menos 1, tá bom? Isso é importante, a gente vai usar muito essa ideia para resolver alguns problemas que envolvem tanto funções trigonométricas como equações trigonométricas que a gente vai estar aqui dando continuidade na nossa playlist, tá bom? Então é isso aí, essa é a nossa videoaula, espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. O Café com Números agradece, um abraço numérico a todos.